Boa noite, pessoal. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos para mais uma reunião da Sociedade Espírita Primavera em tempos de isolamento, em tempos de distanciamento social, né? Nós vamos começar a nossa reunião habitualmente, né? Fazendo a prece, como se faz, né, nas reuniões espíritas, e depois a gente começa com algumas considerações em torno do tema que vocês devem ter visto. O tema é reflexões espíritas em torno ou acerca das desigualdades étnico-raciais. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, para a gente poder começar, e logo em seguida a gente põe a roda para girar na nossa conversa. Pai do céu, bons amigos espirituais que nos sustentam a marcha, elevamos o pensamento, mais uma vez, à procura de inspiração, à procura de boas intuições e de úteis reflexões na direção que buscamos alcançar, que é a de nos tornarmos indivíduos melhores, mais honestos, mais úteis e mais dignos nesta vida. Pedimos que possamos nos auxiliar uns aos outros no limite das nossas possibilidades, que as vibrações positivas que sejam alcançadas pelo somatório dos nossos pensamentos possam ser direcionadas àqueles que delas precisem nesse tempo presente, aliviando a angústia, aliviando a dor, aliviando doenças e todo tipo de mal, que nos seja dado a capacidade de diluir ou tratar. Na certeza de que o Senhor é conosco, nós damos por iniciada a reunião da noite de hoje, que assim possa ser. Amigos, bem, vocês já estão acostumados, pelo menos uma boa parte de vocês, ao funcionamento da nossa reunião, mas para quem está aqui pela primeira vez, eu vou dizer como ela funciona. Não há a intenção de que a gente estabeleça uma palestra, como normalmente se dá nas casas espíritas. Nós fazemos um pequeno comentário inicial e vamos trocando impressões. A fala é garantida a todos e a todas que estão presentes na sala. A gente só pede para que você deixe o seu microfone desligado. O vídeo pode deixar ligado se quiser, mas o microfone desligado até a hora que for falar, para que não dê interferência. Se você quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum apontamento, mas não ficar muito confortável de falar, não tem problema. Você pode colocar o seu apontamento no chat e devagarzinho a gente vai lendo e vai trazendo essas questões para o debate, tá bom? A ideia desse modelo de fazer espiritismo extrapola, inclusive, a questão da pandemia. Já é uma prática que a Primavera assume nas suas atividades habituais. O conhecimento se constrói coletivamente, né? Bem, vamos lá. Quando nós tratávamos sobre qual seria a temática dessa noite, a proposição que foi acolhida pelos membros da Primavera foi que a gente pudesse abordar essa situação que nos visita com mais intensidade no tempo presente, que é a da desigualdade étnico-racial. É um tema muito importante,
para que nós o discutamos enquanto sociedade, enquanto cultura, enquanto homens que vivem num mundo que é compartilhado e é cada vez mais globalizado. E nós tivemos, infelizmente, nessas últimas semanas, alguns pavios que fizeram com que a pressão dessa questão viesse à tona. Nós tivemos nos Estados Unidos o assassinato de George Floyd numa operação policial. De maneira muito dramática, o homem foi abordado, não reagiu, e mesmo alegando e apontando que não conseguia respirar, os policiais não mudaram a forma de agir e ele perde a consciência e falece. É muito triste porque tudo isso foi registrado, né? Tudo isso está sendo veiculado em filme, né? As imagens estão sendo reproduzidas e a gente consegue perceber o absurdo da situação. Aqui no Brasil, há um pouco menos tempo, nós somos defrontados com a situação também chocante do menino Miguel, que caiu de um prédio numa condição também de negligência. Mais uma vez, há filmagens que mostram como tudo aconteceu. E as duas circunstâncias, elas apontam para nós uma questão que fala da maneira como nós nos constituímos como civilização aqui no Ocidente, da maneira como nós nos constituímos enquanto sociedade no Brasil, nos Estados Unidos, mas também mostram para nós que há uma grande força, uma onda que parte de diversos setores dessa mesma sociedade, fazendo oposição ao tratamento distinto, ao preconceito étnico-racial. A impressão que se dá, e não é uma impressão, infelizmente, de que nós temos quase leis diferentes para tonalidades de pele diferentes. Tudo isso veio à tona. Veio à tona em movimentos populares, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em alguns países na Europa, veio à tona numa grande organização midiática para se discutir o tema do racismo e do racismo estrutural, e a gente, então, faz parte desse tempo. Nós estamos inseridos nesse momento histórico. Portanto, essa questão também é uma questão para nós. Há algumas correntes de pensamento que são marcas dessa pós-modernidade que dizem que todas as coisas podem ser relativizadas. E geralmente se usa duas grandes formas de relativizar a postura do sujeito, ou relativizar o comportamento do sujeito. Uma delas é falar a partir de uma perspectiva sociológica ou sociologizante, eu prefiro assim. O indivíduo, ele age dessa maneira porque ele está inserido numa cultura, e se a cultura inteira tem o mesmo comportamento, é muito difícil que ele tenha um comportamento diferente. E, embora isso possa oferecer certa justificação, possa amenizar alguns comportamentos, isso não é suficiente para que a gente possa simplesmente ignorar que há violência, que há crime, enfim, que há todo tipo de coisa que a gente está lutando contra. Há uma outra perspectiva também muito forte, muito poderosa, que é a perspectiva psicologizante.
E ela vai dizer que o indivíduo faz o que faz, mas não é culpa dele, é culpa de um trauma que ele teve na infância, que ele foi maltratado. E essa situação levada num limite acaba produzindo o que nós vivenciamos hoje, que é uma disputa estranha por liberdade, mas essa liberdade é totalmente voltada para a agressão do outro. Uma vontade de expressar desejos, de expressar pensamentos, como se isso fosse um direito essencial, e mas um direito que se volta para, nesse exercício de liberdade, agredir, diminuir, ofender, e é um pouco do que a gente tem visto. Quando ontem uma influenciadora digital grava um vídeo falando que o racismo é totalmente normal, porque, na verdade, são os negros que cometem mais crimes. O que, além de ser uma falácia estatística, não é real, é um direito de expressão voltado para a reprodução de uma mentira. Ou como nós vimos vendo nos campos político-partidários, tanto à direita quanto à esquerda, o uso desse espaço de expressão irrestrita para violentar outras individualidades. E o que está no meio disso, dessas duas polaridades? Estamos nós. Está uma grande população de homens, de mulheres, de crianças que vivem lutas difíceis, lutas duras. Nós podemos olhar aqui no hall das pessoas que estão presentes e a gente consegue perceber que nós todos temos pelo menos uma condição de estudo acima da média, uma condição social acima da média. Nós temos conquistamos, né? Não temos assim de mão beijada, não é isso, mas conquistamos espaços que são muito valiosos para nós, mas diferente do que nós estamos aqui expressando, há um número muito maior de pessoas que não tem essa possibilidade, talvez não terá essa possibilidade, e tudo isso por uma questão de um comportamento estrutural de um país e de um mundo que ainda se posiciona voltado para questões muito mais do campo passional do que a partir de impulsos ou de reflexões racionais. Então, para começar a nossa conversa, que é uma conversa de um espiritismo no mundo, não de um espiritismo descarnado, afinal nós estamos aqui, eu queria propor uma questão para vocês, para iniciar nosso bate-papo. Bem, nós estudamos, de maneira geral, que os comportamentos, eles sempre têm amenizantes, não sei se essa palavra existe, atenuantes. Sempre tem atenuantes, que a gente sempre consegue explicar as coisas e tal. E aí, diante dessa realidade do tempo presente, diante da reflexão de vocês, eu queria lançar a seguinte questão. Vocês acham que, de fato, a gente pode relativizar todas as coisas, ou existem coisas que não são relativizáveis? Como é que vocês pensam isso? Quem quiser falar, pode liberar o microfone e pode falar. Eu acho que não, que existem coisas que são não passíveis de relativização. A minha opinião. Eu, por exemplo, às vezes a gente pode até não ter conseguido chegar nesse ponto, claro, óbvio, em vários pontos, mas não por isso a gente vai falar que pode ser relativizado, porque a gente não conquistou. Então, eu acho que tem coisas que não são possíveis. Por exemplo, honestidade não tem, na minha opinião, como relativizar. Ou você pratica ou não pratica. É uma coisa que, para mim, não tem meio termo, não existe meio termo.
E atrás disso, outros pontos de vista também, só como um exemplo, por exemplo, pelo menos, né, para dar um exemplo do que eu acho, né, para fugir do tema, né, assim, no caso, que existem outras coisas também, mas só para elucidar aí no ponto que eu acho que não tem como relativizar. Ótimo. Mais alguém traz uma reflexão para nós? Olá, gente. Não sei se vai aparecer, né? A internet está ruim. Relativizar, eu acho que eu penso que muitas das vezes a gente pode acabar transformando num instrumento de exclusão, porque eu acho que em alguns momentos relativizar desconsidera individualidades. Eu penso nisso. Muito interessante esse ponto de vista. Mais alguém? Não? Bem, mais ou menos isso, Zenob. Cada caso um caso. Mas aí a questão é, será que tudo dá para a gente pensar assim? Ou tem alguns valores que a gente precisa preservar como coletivo mesmo, né? Pensando ainda a partir desse ponto aqui humano que a gente está. Eu achei muito interessante a fala do Gilberto em relação a desconsiderar subjetividades. E eu acho que ela dialoga muito com a questão do que a Adriana falou também. Por quê? Porque, bem, a gente pode, claro, levar algumas questões da nossa inter-relação a partir da perspectiva do ponto de vista. Pouco antes da reunião começar, a gente conversava num grupo de trabalhadores da Primavera sobre alguns aspectos do tema e houve uma discordância. E houve uma discordância ali em torno de um ponto de vista. Mas como que fica essa questão de ponto de vista quando a gente está tratando não de coisas do mundo das ideias, mas de coisas que afetam a vida e o direito à vida de outras pessoas. Quando a gente está lidando com alguns valores como respeito à vida, à dignidade, o próprio respeito como um valor em si, como que a gente relativiza isso sem que se coloque como pivô dessa análise uma visão de mundo que está só dentro da nossa cabeça? Como que a gente relativiza isso sem incorrer na possibilidade quase absoluta, né, assim, quase total de levar a injustiça adiante? Porque é um pouco disso que nós estamos tratando hoje quando a gente liga a TV. Nós não estamos falando de uma lei diferente. Nós não estamos falando de de qualquer tipo de privilégio para um ou outro segmento da população. A gente não está tratando disso. Mas a gente está tratando de uma espécie de rigidez que é diferente. Ou seja, para uns, a lei é excessivamente intensa, draconiana. Para outros, nem tanto. Para uns, uma ida ao mercado pode ser um momento de algum problema, porque não é raro a gente ver dentro dos supermercados seguranças olhando, andando atrás de pessoas negras. Uma ida ao mercado. Então, como que a gente relativiza coisas quando a gente está tratando de direitos fundamentais? Se você relativiza direito fundamental, você, na verdade, permite
que algumas pessoas sejam tratadas diferente de outras. E você vai usar para fazer isso vários critérios. Você pode falar que é porque ela estudou mais, que é porque ela tem um tom de pele diferente, que é porque ela tem uma condição financeira diferente, ou você pode fazer um combo terrível de juntar todas essas coisas e achar que algumas pessoas são essencialmente inferiores. E aí a gente esbarra numa outra questão, que é muito relevante. Vocês têm ouvido falar nesses últimos dias a respeito de uma expressão, com certeza, e dela se diz racismo estrutural. O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala racismo estrutural? Partilha com a gente aí o que te passa na cabeça. Se você acha que faz sentido, se não faz, se você consegue ver, como que isso se manifesta. O microfone é seu. A palavra que me vem é intrínseco, né? O racismo estrutural é aquele que está intrínseco mesmo na pessoa, que ela não sabe nem, não percebe nem que tenha, de tão parte dela que se torna. É o meu pensamento. Uhum. Mais alguém soma com a gente? Eu penso que esse racismo estrutural, eu acho que a gente pode imaginar como como uma pessoa branca, nunca vou conhecer, saber o que uma pessoa negra passa. E a partir do momento que eu não sei, eu posso também não querer saber, né? Como posso achar estranho que alguém estava me falando que eu sou racista. Uhum. Entende? Então, a gente, quando toma conhecimento que a gente é racista, a partir do momento que a gente não reconhece sequer que tem diferença, esse já é um problema intrínseco, já é uma coisa da nossa sociedade. A gente nunca quis encarar isso de frente, né? Se a gente for pensar que sempre foi assim, né? Desde a época antes da escravidão, desde a época da escravidão sempre foi assim. Uhum. Essa é uma estrutura da nossa sociedade que está cimentada em cima disso, né? E a gente Uhum. encarar hoje essa situação é muito triste para todo mundo, porque muitos povos, né, quando a gente compara com outros povos, né, outras sociedades, eles já estão andando, caminhando, discutindo sobre isso, fazendo leis para isso diminuir, e a gente ainda está superlotando os presídios com negros, né? Uhum. Então, esse que é o problema. E ainda acha normal que o guarda vai perseguir o negro em vez de perseguir a mim. Né? Então, Uhum. esse que é o problema. Né? Essa estrutura, assim, que é invisível, e a gente Uhum. acha que está tudo normal, por isso que é muito relativo, né? Uhum. O Vini, boa noite, pessoal. Eu penso que fazendo assim uma análise das duas expressões, racismo estrutural, tem tudo a ver com as nossas sociedades. E penso também que é uma forma de discriminação que visa só privilegiar algumas raças em detrimento da outra, como vem sendo falado, a raça branca, a raça negra, entendeu? Mais ou menos assim. Uhum. Vini, eu queria falar o seguinte, a própria estrutura, né, como da expressão, como foi comentado anteriormente, racismo estrutural, denota muito aquilo que a gente tem na nossa sociedade, ou seja, aquilo que estrutura a nossa sociedade, as nossas vidas. E é tão curioso isso, que até outro dia a maioria das pessoas não sabia o que era racismo estrutural. E talvez ainda hoje não saiba, porque é uma coisa histórica e tão grande, um debate tão complexo, que mesmo que, veja, eu não estou julgando, mas mesmo que não se tenha intenção, ao chamar alguém preto de negro,
a gente está compactuando com o racismo estrutural histórico da nossa sociedade, de atenuar a cor da pele ao mudar o nome de como se chama. E isso não sou eu que estou falando, né? Na verdade, isso é uma discussão histórica, e a gente se apropriou dela porque faz parte da estrutura da nossa sociedade, a gente acha que isso é normal. Então, o próprio fato de chamar as pessoas pretas de negras faz parte de um racismo estrutural. E é isso que às vezes a gente não enxerga, que a gente faz parte da sociedade e a gente vivencia e faz coisas que fazem parte de um racismo estrutural e às vezes a gente não vê. Eu queria falar também, eu acho que ele também tem a ver com como que os brancos, eles são privilegiados, né? Então, acho que o racismo estrutural, ele também tem isso, e como que a sociedade, ela já está tão doente que é como se a gente não funciona, como se o racismo ele já fizesse parte do funcionamento da nossa sociedade. Um exemplo que talvez fique mais didático tem um filme, um documentário que se chama 13ª Emenda, na Netflix. A 13ª Emenda na Constituição Americana, ela abole a escravidão, abole a escravidão e a servidão involuntária, a não ser em caso de crime, a não ser que a pessoa seja presa. Então, nesse documentário, é muito interessante que ele fala como que... e aí as pessoas presas, que são majoritariamente pessoas pretas, elas fazem girar a roda do capitalismo totalmente lá nos Estados Unidos, porque muitas empresas, muitas indústrias, elas não funcionariam se não fosse essa mão de obra que acontece dentro dos presídios, que, de certa forma, é uma mão de obra escrava. Então, acho que quando a gente fala em racismo estrutural, a gente também está falando sobre isso, como que o funcionamento da sociedade, ele já está totalmente doente, porque isso gira a sociedade. E os presídios no Brasil é a mesma coisa, né? A gente tem a terceira maior população prisional, 70% das pessoas são pretas, homens. Então, assim, a gente consegue enxergar, acho que será que são só essas pessoas que cometem crimes? Não, né? Então, eu acho que, para mim, é isso, racismo estrutural. Do meu lugar de fala, né, de branca privilegiada. Mais alguém? Olá, boa noite. Boa noite. Fizeram alguns experimentos sociais mostrando pessoas de diferentes cores de pele fazendo a mesma atividade. Por exemplo, correndo, ou com um terno. Aí, quando mostravam alguém de pele escura correndo, aí dizia, tá fugindo da polícia. Tipo, muitas pessoas dizendo isso. Quando colocavam um branco com as mesmas roupas, fazendo a mesma atividade, ele está se exercitando. Aí um homem de pele escura, com terno, ele é segurança de algum lugar. Um homem de pele branca, de terno, ele é um empresário, ele é um executivo. Então, são ideias que vão sendo tão entranhadas na nossa criação, né, nessa sociedade racista, que as pessoas não vão se dando conta que elas vão atribuindo papéis só pela aparência. E isso tem consequências, né? Você citou no começo da reunião que a história da blogueira, eu vi isso também, que ela disse que negros cometiam mais crimes e tal. E estatisticamente já foi provado que isso é mentira, né? Que, na verdade, são os brancos que cometem mais crimes, mas a diferença é que os negros são mais punidos. E isso também vem do local do juiz, né? Porque quem normalmente é juiz são pessoas negras ou brancas? Quem é que normalmente está nessa posição hierarquicamente capaz de tomar decisões, né? E as pessoas tendem a ter empatia por quem se parece com elas. Então, um juiz branco julgando uma pessoa negra
consciente ou inconscientemente, vai atribuir isso que o Anderson falou do negro e do preto. Eu estava lendo sobre isso também esses dias, e é muito complicado porque a própria palavra negra, ela, etimologicamente, ela vem de inimigo, né? E que foi, se eu não me engano, atribuída pelos portugueses a essa população. E até isso a gente pegou sem querer, sem perceber. E é complicado, assim. Aí eu só lembrei desses experimentos mesmo. Eu achei as falas todas muito incríveis, porque isso demonstra que a gente tem uma visão sobre a questão, que é uma visão que consegue perceber que, na verdade, tem alguma coisa que não está muito encaixada. O Zenóbio colocou no chat uma questão interessante, que ele falou assim, olha, isso é uma culpa do processo de educação, já que ninguém nasce racista. É também do processo de educação. Agora, tem uma questão que eu acho interessante, né? Tem duas questões que eu queria apontar aqui agora. A primeira é a seguinte, talvez tenha algumas pessoas que estejam ouvindo agora e participando do estudo aqui, ou tem outras pessoas que vão ouvir o estudo depois, quando ele for para o YouTube, e vão se sentir pessoalmente atacadas quando a gente fala de racismo estrutural. Vão se sentir particularmente ofendidas, como se a gente estivesse tratando de algum tipo de ideologia político-partidária. E aí que está um ponto interessante. Esse sentimento de incômodo diante de uma discussão que trata de garantia de direitos para todos os seres humanos, ela também é parte do racismo estrutural. E não pensemos nós que nós não temos... esse documentário que a Paulinha citou, a 13ª Emenda, ela tem uma questão muito interessante, porque a massificação da imagem do negro, da imagem do pardo, da imagem do estereótipo do índio, ela é tão poderosa que a gente acaba encontrando pessoas dessa própria origem, ou nessas etnias, que reproduzem esse discurso, né? Então, acaba que a gente vê que nós estamos num circuito que precisa ser, de alguma forma, parado, e é claro que a gente não está falando aqui de parar globalmente, porque não há o menor poder para isso na mão do sujeito, mas a gente consegue fazer com que essa roda de uma naturalização do que não é natural, é cultural, pare e a gente observe. E aí, há uma questão muito interessante, né? Por quê? Porque a gente está falando aqui da questão do negro, ou da população negra, parda, enfim, motivado por esses eventos, George Floyd, Miguel. A gente teve há pouco tempo o garoto que foi baleado numa operação no Rio, do mesmo modo, né? Os policiais entraram na casa, ele estava lá, pensou-se que ele fosse perigoso, mas era um menino jogando videogame. E aí vejam só uma coisa. Existe sempre uma questão que diz do eu e do outro. E normalmente a gente tende a projetar no outro tudo aquilo que a gente não acha que é bom. Então a gente sempre tenta projetar no outro a fonte da nossa postura infeliz. E a gente não está falando agora só do negro, né? A gente está falando do negro e de todas as outras pessoas que vivem uma vida baseada em valores ou em princípios diferentes do nosso. A gente tem um esforço muito grande de perseguir socialmente homossexuais, nós temos ainda casos de perseguição religiosa, nós temos uma série de comportamentos que está sempre projetando nesse outro a fonte de uma postura que, em última análise, nasce dentro da gente e mais, nasce de uma dificuldade que, enquanto sujeitos, nós temos de garantir ao outro um direito de pensar diferente de nós, desde que esse direito não seja um direito capaz de gerar o horror, a violência, a morte, que é disso que a gente está tratando. Até aqui a gente não falou nada de ligação direta com a religião.
e nem com o espiritismo. E aí eu queria fazer essa curva e trazer para nós uma análise dessa questão da estrutura social que envolve a desigualdade e fazer uma pontuação. Nós vivemos no Brasil, que é um país majoritariamente cristão. E a primeira questão que eu ponho para nós é a seguinte: como a Adriana apontou uma coisa bem interessante aqui, né? Do preconceito com as mulheres. É verdade. A gente tem uma série de posturas preconceituosas. Obrigado, Adriana. Contra Vini, as mulheres. Oi, Rui. sobre essa questão das mulheres que a Adriana trouxe, Uhum. segundo a ONU, o índice de desenvolvimento humano da mulher é 8% menor do que do homem no mundo inteiro. Nossa. Então demonstra que de fato é uma questão que vale a pena ser tocada, uma vez que temos mulheres negras que vão sofrer duplamente sobre esse racismo que estrutura a nossa sociedade, né? Uhum. Valeu. Eu queria, então, propor para essas questões duas perguntas. A primeira, num país majoritariamente cristão, e isso nos insere, nós somos cristãos, no espiritismo, cristãos, qual é a justificativa cristã para a manutenção desse comportamento? A primeira questão é essa. E a segunda questão o espiritismo também olha para essas coisas. E a gente está olhando para isso o tempo inteiro. A gente está olhando para isso na atividade assistencial da Casa Espírita, a gente está olhando para isso nas reuniões públicas, a gente está olhando para isso numa das bases fundamentais da filosofia espírita, que é a ideia da reencarnação. Vocês enxergam isso como? Vocês acham que há uma incongruência entre os valores? Agora pensem numa coisa, nós estamos falando da gente. Há uma incongruência nos valores, há uma justificação de comportamentos. Como é que vocês veem o papel do pensamento religioso, e mais do que do pensamento religioso, da conduta, da ação religiosa nesse processo? Não tem, é separado, algumas pessoas vão dizer que se separa completamente a prática religiosa da vida social. Como que isso passa pela cabeça de vocês? Não mesmo. Inclusive, a própria doutrina espírita é bem branca, né? Por assim dizer. Tanto é que as religiões de matriz afro são tidas como inferiores, termos como pretos velhos são rechaçados em certas casas espíritas, como se fossem espíritos menos evoluídos. Tanto é que por isso que o movimento negro se afastou do kardecismo, por conta desse preconceito sofrido. E a gente tem a Umbanda, né, o Candomblé bem forte aqui. E eu não sei se vocês sabem, sem colocar lenha na fogueira, mas já colocando um pouquinho, tem um texto de Kardec em que ele foi muito infeliz, em que ele fala como se os negros fossem inferiores, como se fossem pessoas a serem educadas quase que como animais, né? E isso não foi publicado em algum livro da codificação oficialmente, até foi no texto da Revista Espírita, e outro em obras póstumas. Provavelmente, se ele tivesse vivo na época, ele não teria publicado, porque não passou pelo crivo, né, da aprovação dos espíritos superiores, enfim. Mas para a gente ver que até Kardec, com toda a sua pesquisa, com toda a sua educação, teve falas infelizes e racistas. E por que a gente não seria imune, né? E a gente tem que repensar muitas coisas, porque, saindo um pouco dessa questão do espiritismo, fizeram também uma pergunta numa sala cheia. Quem aqui acha que o Brasil é racista? Aí quase todo mundo levantou a mão. Quem aqui se considera racista?
Ninguém levantou a mão. Então, assim, como é que a gente é constituído por um país racista e ninguém é racista? Então, a gente, principalmente quem é branco, tem que fazer essa autocrítica. Ué, será que ser racista é só chamar o outro por nomes pejorativos ou são pequenas atitudes de dizer que, nossa, você nem parece ter tal cargo, eu não achei que você fosse isso ou assado. Ai, nossa, eu desviei da rua, aí, porque vinha uma pessoa negra, porque eu achei que fosse assaltante. E existem certas coisas assim que são tidas como autoproteção, mas na verdade é puro preconceito. Mas voltando para essa questão do espiritismo, é muito complicado, porque quantos palestrantes negros nós vemos nas casas espíritas? Então, são coisas que a gente tem que refletir e se desconstruindo, né, aos poucos. Ótima fala, Letícia. O texto que Tem o ela Raul, citou, né? Tem o Raul, mas ele tem olho verde. essa sua fala foi racista. O texto que a Letícia apontou está na Revista Espírita de 1862, em abril, se chama Perfectibilidade da Raça Negra. É um texto muito delicado, muito delicado. E nós temos duas posturas diante desse texto, né? Uma é negar que Kardec tenha tido um posicionamento racista. E as pessoas fazem isso por N critérios. Porque no tempo todos eram, porque era uma ideia da época, porque Kardec não destoava dos homens do seu tempo. Bem, mas no tempo dele haviam outras pessoas que já pensavam diferente. Caso você faça isso, você cria um nó doutrinário quase insolúvel. Por quê? Porque você começa a usar a relativização para justificar uma coisa que deveria ser irredutível, que é o reconhecimento da dignidade humana, né? Pelo mesmo critério de reflexão, lá no Livro dos Espíritos, na questão 830, quando se trata da escravidão, por exemplo, Kardec pergunta para os espíritos: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela se aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural? Os espíritos vão dizer: olha, pode ser do costume do povo, mas ainda assim é escravidão e nenhum ser humano existe para ser escravizado por outro. Da mesma forma, esse argumento que Kardec usa para construir a frenologia da etnia negra, porque até a palavra raça não é muito legal. A gente tem uma raça, né, humana, e nós temos etnias dentro desse conjunto. E aí, vejam só, como que a gente lida com Kardec tendo um texto assim? Do mesmo jeito que a gente lidaria com qualquer outra pessoa com um texto assim. Esse texto é profundamente infeliz, ele não representa o espiritismo, e nós hoje temos uma obrigação, um dever moral de não reproduzir esse texto. Esse comportamento mais do que o texto. Não é fugir dele, não é dizer que ele não existe, não é justificar Kardec como se ele precisasse ficar num totem, ele precisasse ficar num tripé. Provavelmente hoje ele não faria. Acredito como a Adriana colocou. Ou, se ele tivesse vivido mais tempo, provavelmente ele poderia ter revisto essa tese. Porque o outro texto, que é o pior de todos, me parece, que é a Teoria da Beleza, que está no Obras Póstumas, não foi publicado por Kardec e foi editado quase 30 anos depois da morte dele. Então, vejam, todos nós temos aquelas anotações que não gostaríamos que viessem a público, ou que são partes de uma pesquisa que depois são refeitas, e portanto, o Teoria da Beleza não é um texto de Kardec, né, a rigor, mas a perfectibilidade da etnia ou da raça negra é, e Kardec está se baseando no modelo de pseudociência da época, que era a frenologia, que acreditava que se podia discutir caráter por formação craniana dos indivíduos. Isso não diminui o espiritismo, isso não diminui o sistema de crença dos espíritos ou a filosofia. Mas a gente tem que ficar atento, como a Letícia falou, para que isso não seja utilizado para que a gente naturalize algumas coisas.
E há uma questão que me parece muito comum na nossa esfera de debate espírita e muito perigosa. Normalmente, e aí no Brasil a gente tem isso de maneira esmagadora, a pobreza ela está intimamente associada à tonalidade da pele, não é? Quando a gente vai visitar ou vai fazer um trabalho estatístico numa comunidade, as pessoas são majoritariamente negras e pardas. Se a gente fosse trabalhar numa casa espírita e pensar assim, ó, grupos de estudo, reuniões públicas, qual é a frequência maior? Pessoas de pele clara, branco, classe média, tudo isso. Reunião de assistência social, negros, pardos, ou seja, nós temos uma relação com a pobreza e com a tonalidade da pele, que também no espiritismo é bem hierarquizada. E aí, às vezes, eu ouço algumas pessoas falarem e evocarem para justificar isso um critério de causa e efeito. E vocês talvez tenham ouvido falar a partir desse princípio de causa e efeito. Como que isso soa para vocês? O que parece aos ouvidos de vocês da gente dizer assim, fulano vive na pobreza, ou fulano tem tal condição na existência, porque ele fez muita coisa errada no passado, e agora ele está tendo que expurgar nesse mundo. Como que isso soa nos ouvidos de vocês? Vinícius, na realidade eu queria voltar à questão anterior. Faça o percurso que você quiser, meu amigo. Da questão religiosa, na verdade, porque eu acho que a gente precisa fazer, precisa não, é uma distinção clara, tanto individualmente quanto coletivamente, o fato da gente se dizer desta ou daquela religião, e o fato de nós praticarmos ou não, ou seja, colocar em prática no dia a dia, os preceitos que são oferecidos por essa ou aquela religião. Isso é muito claro em todos os movimentos cristãos, né? Os movimentos cristãos, na prática, com honrosas exceções, eles não espelham a mensagem de Jesus, e isso é muito claro no movimento espírita, que com honrosas exceções não espelham o pensamento doutrinário espírita. São movimentos humanos, de certa forma, contaminados com essa estrutura, não só o racismo estrutural, mas várias outras estruturas humanas, e que reproduzem na praxis, né, na prática, esse condicionamento humano, independente, muitas vezes, e às vezes até contrário ao que a doutrina ou a filosofia, seja cristã, seja espírita, propõe naquele momento, né? No espiritismo, conforme já comentaram, não é difícil a gente ver essa predominância, por exemplo, dos brancos, vamos chamar assim, embora eu acho que chamar de branco é tão ruim quanto chamar de preto, eu não sei qual a diferença, né? Mas vamos chamar de branco, que é mais fácil. Essa predominância dos brancos, porque o movimento espírita brasileiro, na sua feição religiosa, é uma herança direta do movimento católico, praticamente. E o movimento católico, ele é preconceituoso, de uma forma geral, com honrosas exceções, há séculos, há séculos. A gente, como espírito, já que as reflexões são espíritas, a gente, como espíritos em outras reencarnações ligados ao catolicismo, ou mesmo ao protestantismo, a gente matava os outros, independente da cor. Quem já leu sobre a noite de São Bartolomeu, vê isso claramente, não era a cor que estava envolvida, era a disputa político-religiosa. E nós, muitas vezes, como peões dessa disputa político-religiosa ao longo dos séculos.
Então, eu penso que, do ponto de vista espírita, a questão essencial não é a etnia ou a raça, mas a questão das desigualdades, conforme você já citou. Do ponto de vista espiritual, o nosso problema é como lidar com o desigual, seja ele de outra raça, de outra cor, de outro time de futebol que ele torce para outro time de futebol, seja de outra escola, seja de outro país, qualquer coisa que é diferente, o outro, quando é diferente, é um problema para a gente, né? Especificamente na questão da etnia, isso fica mais explícito porque se torna um volume grande, né? Se torna uma questão estrutural, conforme já falaram, uma questão coletiva, uma questão social, mas eu acho que a gente nunca deve esquecer que a sociedade, porque a gente fala muito assim, a sociedade é a gente, é a coletividade. Então, se existe essa condição, é porque essa coletividade de espíritos na qual nós estamos inseridos está vivenciando isso há séculos, e nós ainda não, efetivamente, enquanto não colocarmos o que propõe a moral de Jesus e o que propõe a filosofia dos espíritos em prática, essa situação tende a se perdurar, porque os movimentos humanos são assim, espírito não tem raça, espírito não tem cor, espírito não tem etnia, mas no plano espiritual a gente vai continuar brigando, porque espíritos são diferentes uns dos outros. E a gente vai se juntar com os que a gente acha que são mais parecidos com a gente e vão brigar com aqueles que a gente acha que são mais diferentes da gente. Questão moral que, enquanto não for superada individualmente, vai continuar se refletindo no coletivo. Muito legal. Eu posso dar uma palavrinha? Claro. Vou até ligar a câmera para todo mundo saber. Deixa eu ver aqui. Quem é você? É o Thiago. Oi, Estou Thiago. aparecendo? Eu não sei se eu estou aparecendo. Tá sim. Ah, tá. Eu vou falar com muito carinho, mas eu espero que eu consiga exprimir meu carinho na fala, tá? A gente está debatendo um assunto muito delicado sobre desigualdade, racismo. A gente ainda não nome as coisas. A gente fala lá, preconceito racial, mas a gente não quer falar o nome racismo, parece que a gente quer se isentar. Eu tô falando da gente coletivo. Então, assim, todos nós somos brancos. Acho que só tem um amigo aqui, que é o Beto. Eu não sei o outro, se tiver, pelo que eu estou vendo na grade aqui das câmeras. Então, assim, a gente precisa daquele que vive, aquele que sofre na sociedade, de fato. Porque dizer, se me desculpa, com muito carinho, mas me desculpa, mas dizer que nós somos espíritos e, portanto, qualquer coisa que a matéria implica, ela é menor, para mim, e pelo que eu já li, é errado. Porque não dissocia espírito do corpo carnal, porque é aqui que a gente tem a vivência. Então, cada etapa tem a entidade atrelada. Não dá para dizer, eu sou branco, mas é tudo igual. Não, não é. Porque, na realidade, a gente vê. Porque a gente pode teorizar o quanto quiser, como teoriza-se bastante. Mas a realidade, ela se impõe. Ela sempre vai se impor. Sempre. Então, assim, a gente tem que observar a realidade para tentar entender o que está acontecendo. Então, essa coisa de relativizar, está relativizando a ponto que a gente pode chegar à banalidade. É um perigo, mesmo que a gente não queira. A gente incorre nesse risco. E é muito perigoso. Então, assim, a gente tem que ouvir as pessoas negras, a gente tem que estar antenado do que eles estão falando. Porque eles trazem muita coisa importante para o debate, fundamental, porque eles estão sofrendo. Tem uma certa coisa assim assim, que vai estratificando, como se fosse assim, o fato de você ser branco, ou não, dizendo, você pode ser homem negro, tem um peso. Você ser homem negro, gay, outro peso. Homem branco, gay, um peso menor do que ser um negro. Porque você vai... Pode parecer vitimismo, mas não é. Porque cada vez que você vai descendo, você vai ter até um que, na sociedade, entre aspas, sofre mais. Mas não é porque dizer que é vítima, mas é porque ele chega a ser a ponta
das mazelas que o Estado, como ele foi estruturado, acontece, imprime nele. Por isso que não é só a junção de indivíduos que formam uma sociedade. Tem outras coisas que também se envolvem. E essa questão da identidade, da sociedade, racismo estrutural, é justamente que ele não é só uma questão assim, eu fui ou não fui racista quando eu chamei um jogador de futebol de macaco. Ah, então você chamou, então você é racista. E eu não chamei? Não sou. Não é só isso. É uma coisa que vai além de cada indivíduo, vai além como a gente estrutura a sociedade. Por quê? Porque a sociedade ela é construída, ela é hierarquizada. Quem vai dizer para mim que ela não é hierarquizada? Tem a parte de classe também, ela é classista. Ou seja, além de ter classes sociais, ricos e pobres, tem também a questão de estamento, que são os privilégios, que vem famílias reproduzindo isso. Passa por herança, vai passando. E como é que foi essa conquista? A base também de sangue. Então, questão de terra no Brasil, se você pegar a lei de terra lá do século XIX, foi a base de sangue. Por quê? Não tinha propriedade, não tinha termo de posse, né, de propriedade, só de posse, não de propriedade. Então, quando se cria essa lei, você vai tirar a galera que está lá, e como acontece hoje. Também pega a galera indígena, está tudo imbricado, não tem como se associar o espiritismo, voltar para a religião, que é o que a gente importa. Ela tem um papel fundamental, se ela se diz o consolador prometido, se ela se diz a pátria do evangelho, para sair do proselitismo e, de fato, assumir, cara, cadê os vultos do espiritismo atual? Cadê as referências? Fala, nós somos racistas enquanto sociedade. Temos que encarar isso de frente. Mas a gente não encara. Por quê? Porque aí é a perda do privilégio. É você ter que ceder. É difícil ceder porque você não quer ceder. E eu me incluo nisso porque quando eu entro nesse debate, cada vez que eu me sinto um ser humano horrível, eu me sinto péssimo, porque eu vejo que está em mim entranhado isso. Muitas vezes sem perceber. Eu vou parar de falar porque senão eu vou dominar a fala, mas é só para mostrar que não é tão simples quanto às vezes a gente ouve um discurso de um político dizer quem quer faz, quem quer consegue, a cor não importa, eu tenho um amigo gay, eu tenho um amigo negro, isso só para legitimar. Por isso que o Capitão do Mato, aquele que buscava os escravizados, era negro. Então, assim, não é porque eu tenho um amigo negro eu não sou racista, não é porque eu tenho um amigo gay que eu não sou não é porque eu fico com mulheres que eu não sou misógino, entendeu? Então, assim, é uma coisa profunda. A gente precisa ler, se informar. A gente pode discordar, mas procura ler para a gente tentar se desconstruir. Entendeu? Para quê? As próximas que nós possamos voltar melhores e a sociedade esteja melhorando. Porque se a gente permanecer assim, para onde a gente vai? É isso. Muito boa fala do Thiago. Na verdade, eu acho que essa é a grande síntese do que a gente está tentando, talvez, tocar aqui, com mais algumas falas que as pessoas colocaram no chat. Até você começou falando a questão dos selvagens, dos semi-selvagens, depois da miscigenação aqui no Brasil, que a gente talvez não fosse muito aceito. É muito complicado quando a gente abre mão, e isso é quase um paradoxo. Vou usar uma expressão que o Thiago falou, da imposição da realidade concreta. Ou seja, somos espíritas, partilhamos uma crença na causa e efeito, no processo de reencarnação, né? Partilhamos uma noção de justiça divina, que é ampla, mas isso não tem nenhuma razão de ser para nos levar a ignorar a experiência material. Porque, na verdade, nós negamos a objetividade das coisas. E aí é sempre mais fácil não ter envolvimento com determinadas questões, mas manter um discurso moral. Não ter envolvimento com certos temas, mas manter uma postura digna de casa espírita. E, na realidade, é muito degradante nós, por algum momento que seja, acreditar
que vivemos num mundo que é desigual por natureza e achar que está tudo bem. Ou pensar que não, está tudo bem, que as pessoas passem por isso, é da reencarnação, é da causa e efeito. Isso, na verdade, atesta de uma desumanidade nossa, que cada dia fica pior por um processo de coisificação, de abstração. Há uma questão que eu acho excessivamente importante, assim, muito delicada, que o Tiago colocou, e que eu gostaria só de fazer uma leitura um pouco diferente da dele, porque ele pergunta: onde estão os vultos do Espiritismo? E eu diria, graças a Deus, que nós estamos percebendo que os nossos vultos são todos de pés de barro, porque não é mais tempo de vultos. Ou nós vamos trabalhar coletivamente uns com os outros, cada um assumindo o seu lugar de fala possível, cada um assumindo o seu espaço de ação possível, e a partir da experiência particular, a gente tentar desconstruir o que a gente percebe em nós e ao redor de nós como estrutura de preconceito, de racismo, do que esperar que alguém se manifeste. E eu falo isso por uma angústia pessoal, né? Muitos dos grandes vultos do espiritismo atual são meus amigos. São amigos particulares, pessoas com quem eu encontro em palestras, pessoas para quem às vezes eu mando mensagem, troco ideias, e com honrosas exceções, vou dizer aqui a palavra do meu amigo Eli, são pessoas tão perdidas e tão comuns como nós. Mas nós, enquanto movimento espírita, demos para eles esses lugares, por uma produção midiática, por uma programação, por uma vasta programação de palestra, porque apareceram num programa de TV, porque vestem uma roupa bonita, porque tem uma dicção agradável. Nós fizemos isso. Nós demos esse espaço a eles. Nós escolhemos uma modalidade de prática espiritual, que eu costumo brincar com a turma da primavera, que é uma espiritualidade neusaldina. Sabe, a gente toma para aliviar um pouquinho a dor. Ou, como eu ouvi uma vez e nunca esqueci, a gente prefere tomar esses ensinamentos como ensinamento Cinderela. Sabe a criança, quando está indo dormir e não consegue, ela fala: pai, conta uma história. E a gente fica contando para a gente mesmo um monte de histórias. Histórias de um Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Histórias de um destino sublime. Histórias de que somos um povo pacífico. Não, somos um povo passivo, mas não somos pacíficos, porque senão as pessoas não se matavam no trânsito. Nós temos exatamente as mesmas limitações e as mesmas angústias de todo ser humano no planeta, mas nós temos um recurso de pensamento, que é o espiritismo, da ordem do pensamento, da reflexão, que pode ser útil. Por que eu estou dizendo pode? Porque o fato de você dizer que você é espírita não significa que você entende espiritismo. Nem significa que faz a menor diferença na sua vida. Mas para quem se debruça sobre o espiritismo, isso pode ser uma ferramenta. Um lugar da onde a gente fala. Um lugar da onde a gente pode ser ouvido. Um lugar a partir do qual a gente garante espaço para que outras pessoas também falem. Não significa, o que a gente está tratando aqui, que nós estamos pensando em algo específico, dizer para você assim: olha, acabou a reunião, então você vai e faz isso, aquilo. Não, sabe? Você pode acabar a reunião e fazer as suas reflexões, e perceber o quanto disso diz de você, o quanto desse preconceito, desse racismo, dessa dificuldade de lidar com o outro está em você, e o quanto que isso diz do estado infantil, né? Que a sua mente usa para enxergar algumas coisas. Então, a gente tem que começar a desvestir os santos para saber que eles são de madeira. A gente tem que começar a entender que tratar de assuntos como esse também é papel da casa espírita.
Nós temos que começar a entender que nós estamos elegendo como adversário, como inimigo nesse processo, não uma pessoa. Nós estamos elegendo como adversário a ignorância e o preconceito. Se você acha que eleger o preconceito como adversário é bandeira política, cara, eu não sei o que fazer contigo. Então, é urgente que a gente trate disso. É urgente que você, na sua prática espírita, trate disso. É urgente que a casa espírita que você frequenta trate disso. É urgente que a gente pare de naturalizar expressões como assistidos e assistentes no âmbito da casa espírita. É urgente. Como fazer? Tenho a menor ideia, mas essa é a nossa parte, né, nesse momento reencarnatório. Eu concordo muito com a fala do Tiago em relação à nossa necessidade de estudo. Os espíritas são, estatisticamente, de acordo com o censo, o grupo religioso brasileiro mais instruído. E isso a gente logo vê, porque o espiritismo valoriza grupos de estudo, valoriza muito a obra impressa, né, o livro. Somos homens e mulheres de livros. Mas nós temos que aprender a sair da casinha do espiritismo. Nós temos que dialogar com o que está à nossa volta, dialogar com pessoas que estão à nossa volta, né? Nós temos que entender que existem autores que estão escrevendo sobre essa angústia agora, que estão escrevendo sobre esse problema. Nós temos que entender que tem muita coisa para a gente descobrir fora da sua caixinha espiritismo. E é um caminho que tem fim nessa vida só quando a vida acaba. Porque antes disso, nós estamos desbastando uma selva fechada, cheia de animais peçonhentos, terríveis, que é a selva dos nossos desejos egoístas, do nosso preconceito, do nosso prazer, das nossas pulsões, do nosso prazer que vem da morte, que vem do gozo sobre o outro, apesar do outro. Nós estamos desbastando isso. É um processo civilizatório. Saber ler e escrever, tomar banho, andar vestido na rua, pagar suas contas em dia, ainda não tem relação com a gente ser indivíduo que está preparado para lidar um com o outro. Isso só se faz na experiência. Pessoal, são 9h10. Alguém quer fazer alguma última colocação em caráter de síntese para a gente poder encerrar, ou a gente pode passar para a segunda parte? Eu, particularmente, adorei a conversa. Foi um dos estudos mais ricos para mim, que me deu mais sensação de que a gente estava fazendo a coisa certa. Tocar nessas questões. Dar espaço para essas questões. Eu gostaria de fazer uma colocação, só pegando esse gancho, Vinícius, do que tu falou. Nesse exato momento acontece no Brasil uma maior visibilização para os artistas negros. Então, quem tem acesso a Instagram, a Facebook, pode procurar esses artistas. Artistas da Globo mesmo, né? A gente tem o Emicida, que é um cantor de rap que lançou um disco muito bonito, construído, falando sobre racismo e tudo mais, sobre as vivências dele. E eu acho que esse convite, assim, da gente olhar para essa galera que está escrevendo um livro sobre as histórias africanas, assim, eu acho que esse é o momento da gente se debruçar nessas leituras e trazer para as rodas, né, nos centros espíritas, e trazer essas visões e discutir. Ele pensa assim desse jeito, tem essa história aqui que aconteceu, porque a gente sempre escuta a história nas nossas próprias escolas, né? A história é sempre contada por aquele que venceu. Então, acho que está na hora da gente ver a história contada por quem foi oprimido, quem estava ali levando nas costas. Eu acho que é um convite bem legal. Ótimo convite. Isso mesmo. Que bacana, fiquei muito feliz com a reunião de hoje, gente, de verdade. Ela é uma reunião de muitas que devem acontecer ainda. Que nós possamos fazer a aspiração de manter esse debate vivo. Ele é urgente. Ele é urgente. Desafio a você lembrar agora de 3 artistas negros que você conhece, que você segue, 3 autores negros, e
pensar o que isso significa. Vamos passar para a segunda parte. Eu não vou fazer uma prece. A segunda parte vai ser a música, né, com a Carol. Momento da gente acerenar, fazer as nossas preces individuais, ou então acompanhar a música com ela, né? Ela vai cantar 2 músicas e depois, automaticamente, a gente encerra a reunião. Foi muito bom ter vocês aqui. Nos vemos novamente na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Ecoa entre os homens como bálsamo de luz. Quero te seguir na estrada da vida, sorrir com alegria na trilha do amor. Quero calar os canhões, mover multidões, espalhar tua paz. Em cada palmo de chão, estender a mão e sempre servir, e sempre servir na luz do amor, na luz da vida. Jesus, minha estrada guia. Tua luz me conduz, estrela guia. Jesus é amor. E sempre servir. Vou lembrar do tempo em que nossas mãos eram uma só. Vou lembrar do vento, vou lembrar do tempo em que nossas mãos eram uma só. O mundo tem fronteiras, coloca 1000 barreiras. O mundo não consegue te encontrar. Em busca da verdade, esquecem da amizade.
adormecidos, presos enclausurados em inverdades irreais. Desperta tu que dormes, desperta e traz a tua paz. O mundo que está em guerra precisa ouvir a sua voz. Oh, meu irmão, estende a sua mão e vem comigo caminhar. Desperta tu que dormes, teu Cristo interior, e deixa sua voz falar de amor. Desperta tu que dormes, desperta e traz a tua paz. O mundo que está em guerra precisa ouvir a sua voz.